Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Mais uma vez aqui, professor Oscar, na Oscar Cursos. Nós estamos aqui no nosso projeto 3 em 30, 3 meses de estudos em 30 dias, através de resolução de questões. Separei hoje, nós vamos trabalhar direito penal, eu separei duas questões que tratam sobre concurso de crimes e continuidade delitiva. São assuntos muito recorrentes nos exames. Essas duas questões são de exames anteriores. Nós vamos trabalhar hoje. São exigidas também concursos públicos com uma certa frequência e no cotidiano para quem for atuar na advocacia criminal ou em outras áreas, quando você for eventualmente um juiz, um promotor, qualquer área que você for atuar no direito criminal, você vai ter que dominar essa matéria. Então, preste atenção, vai vir, provavelmente conforme eu for explicando, você vai lembrar de várias coisas que talvez estejam guardadas aí na sua cabeça. Então, a questão vai te ajudar muito a identificar no enunciado. Então, vamos lá, sem perder tempo, abrir o nosso material para que nós possamos verificar o primeiro ponto, né, das questões comentadas de direito penal. E a primeira que nós vamos verificar aqui foi exigida no exame 25, né, do exame de ordem unificado, né? Vamos lá. Juarez, com a intenção de causar a morte de um casal de vizinhos, aproveita a situação em que o marido e a esposa estão juntos, conversando na rua e joga um artefato explosivo nas vítimas, sendo a explosão deste material bélico a causa eficiente da morte do casal. Apesar de todos os fatos e a autoria restarem provados em inquérito encaminhado ao Ministério Público com o relatório final de indiciamento do Juarez, o promotor de justiça se mantém inerte em razão de excesso de serviço, não apresentando denúncia no prazo legal. Depois de vários meses com omissão do promotor de justiça, o filho do casal falecido procura o advogado da família para a adoção das medidas cabíveis. No momento da apresentação de queixa em ação penal privada subsidiária da pública, o advogado do filho do casal, sob o ponto de vista técnico, de acordo com o Código Penal, deverá imputar a Juarez a prática de 2 crimes de homicídio em... Bom, vamos analisar aqui como nós sempre fazemos, né? O enunciado, ele tomou o cuidado de criar uma situação na qual fica evidente a necessidade de uma ação penal privada em caráter subsidiário da pública. Nós sabemos que na prática é um pouco difícil disso acontecer, mas existe uma previsão legal caso o Ministério Público não proceda a denúncia, ao oferecimento da denúncia dentro do prazo legal, ocasião em que a vítima ou os legitimados, né, que são cônjuges, ascendentes, descendentes, irmãos, né, nos termos do artigo 31 do Código de Processo Penal. Então, nesse caso, foi o filho das vítimas que tomou providência. Falou, olha, o Ministério Público não tomou nenhuma providência dentro do prazo legal e o código, a lei, me permite tomar providências. Como filho das vítimas, vou contratar um advogado e contratou um advogado para oferecer queixa em caráter subsidiário, porque o Ministério Público ficou inerte. Então, esse é o contexto. Qual que é o fato analisado? Bom, o Juarez, ele lançou contra os seus vizinhos um artefato, um explosivo, que o enunciado traz como material bélico, um artefato bélico. Então, um único explosivo gerou 2 mortes. Um explosivo, 2 mortes. Uma ação, 2 resultados. Bom, só aqui vocês já vão lembrar, provavelmente, do que se trata esse instituto. Quando nós estudamos, a partir do artigo 69 do Código Penal, a questão dos concursos de crime, o artigo 69 fala sobre o concurso material, que é quando o agente, através de 2 ou mais ações, gera 2 ou mais resultados. Nós faremos a leitura logo mais. Já o artigo 70, que trata sobre o concurso formal, ele fala que quando o agente criminoso com uma única ação pratica 2 ou mais resultados, será caracterizado o concurso formal. Qual que é a diferença? No concurso material, as penas serão tomadas
e no concurso formal haverá um acréscimo proporcional de acordo com a descrição da lei e o caso concreto conforme queira o juízo sentenciante. Então, essa é a diferença. Vamos olhar ali? Quero fazer uma leitura aqui com vocês do artigo 69 do Código Penal, concurso material. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aqui é interessante vocês sempre lembrarem, apesar de não ser trazido aqui, idênticos ou não, é aquele exemplo clássico da pessoa que ingressa numa residência para praticar um roubo e aproveita da circunstância e estupra a vítima. Tá certo? Então foram 2 crimes através de 2 ações diferentes. Uma subtração do bem mediante violência ou grave ameaça e, na mesma circunstância, porém com uma outra ação, um outro crime autônomo que não são idênticos nesse caso, tá certo? Então, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Soma. Lembra que eu falei para vocês? No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, executa-se primeiro aquela, ou seja, se for de reclusão e detenção, primeiro a pessoa vai cumprir a de reclusão, presa. Muito bem, não vou ler os incisos, vamos direto para o artigo 70. Fala do concurso formal. Lembra bem do enunciado. Vamos lá. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, lembra que eu falei que era proporcional? Mas aumentadas... Opa, bati aqui sem querer. Deixa eu dar uma olhada se está tudo certo. Sim, está tudo certo. Mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até a metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior, que não é o caso. Certo? Então, nós acabamos de verificar aqui a ocorrência de concurso formal, correto? Não tem nem dúvida, porque o próprio enunciado foi muito, assim, honesto, sem pegadinha, dizer que comunicação, 2 resultados, tranquilo. Então, vamos para nossas alternativas. Espero que vocês tenham relembrado, né, com tudo isso que eu falei. Isso. Vamos lá. Letra A. Concurso material, requerendo a soma das penas impostas para cada um dos delitos. Não é o caso. Acabamos de ler aqui, não é o caso do artigo 69. Por quê? Porque o artigo 69 exige 2 ou mais ações, então não é concurso material. A letra A está excluída. Letra B, concurso formal. Legal, nós já vimos que é o concurso formal, mas vamos ver a justificativa. Requerendo a exasperação da pena mais grave em razão do concurso de crime. Não, não é o caso. Não é o caso, porque não existe pena mais grave, certo? Com uma única ação foram gerados 2 resultados idênticos, na mesma circunstância. Letra C. Continuidade delitiva, requerendo a exasperação da pena mais grave em razão do concurso. Não é continuidade delitiva. A continuidade delitiva está descrita no artigo 71, que nós paramos no 70, né? No artigo 71, e não é o caso, que seria o caso da prática de vários crimes na mesma circunstância de tempo, local e tudo mais. E letra D. Concurso formal, requerendo a soma das penas impostas para cada uma dos delitos. Tá certo, é concurso formal, mas você tem que requerer a soma das penas impostas para cada um dos delitos, porque gerou 2 resultados. São 2 homicídios, tá certo? São 2 homicídios. Então a letra D está correta, concurso formal, requerendo a soma das penas impostas para cada um dos delitos. Vamos lá, próxima questão foi exigida no exame 36 do exame de ordem unificado. Cadu, com o objetivo de matar toda uma família de inimigos. Nossa, parece meio Poderoso Chefão até, né? Porque, né, parece uma coisa de filme, mas vamos lá. Cadu, com o objetivo de matar toda uma família de inimigos, pratica durante 5 dias consecutivos
crimes de homicídio doloso, cada dia causando a morte de cada um dos 5 integrantes da família. Sempre com o mesmo modus operandi, ou seja, com a mesma forma de fazer, né, de realizar o crime, e no mesmo local. Os fatos, porém, foram descobertos e o autor denunciado pelos 5 crimes de homicídio em concurso material. Com base nas informações expostas e nas previsões do Código Penal, provada a autoria deletiva em relação a todos os delitos, o advogado de Cadu deverá, vamos lá. Letra A, não poderá buscar o reconhecimento da continuidade delitiva, tendo em vista que os crimes foram praticados com violência à pessoa, somente cabendo o reconhecimento do concurso material. A lei não fala nada disso. E eu quero aqui trazer com vocês, inclusive, uma leitura agora do artigo 71, que fala do crime continuado. Diz assim: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. Vamos parar aqui. É o caso? Sim, é o caso. O agente praticou mais de uma ação ou omissão, né? Cada dia ele ia lá e matava um integrante da família. Praticou 2 ou mais crimes da mesma espécie? Sim, todos são homicídio. Então, mais de uma ação, nesse caso não tem omissão, mais de uma ação, praticou 2 ou mais crimes da mesma espécie. Então, sim. Pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução, lembra que o enunciado falou que era o mesmo modus operandi? Então, veja, é sempre interessantíssimo fazer uma leitura e depois fazer uma releitura, porque o enunciado ele traz pontos importantes que, se você conhecer a letra da lei, que eu já falei várias vezes o quão importante isso é, você vai lembrar, fala, poxa vida, maneira de execução é a mesma. Então vamos lá, condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, deve o subsequente ser havida como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se for idêntico, ou a mais grave se diversas, aumentado, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Bom, é isso que traz. Parágrafo único. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, é o caso? Com certeza. Poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticos, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 deste Código. Muito bem, vamos voltar às alternativas. Então, alternativa A, não poderá buscar o reconhecimento da continuidade delitiva. Não é o caso, nós já vimos que sim. Até porque, só para dizer aqui antes de ir para a próxima, aqui a resposta diz, tendo em vista que os crimes foram praticados com violência à pessoa e então só cabe o concurso material. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nós acabamos de ver aqui que o parágrafo único traz essa previsão. Sim, é claro que existe uma outra previsão de aumento até o triplo por parte do juiz, mas não quer dizer que não possa ser reconhecida a continuidade delitiva. Certo? Vamos voltar aqui. Letra B, não poderá buscar o reconhecimento da continuidade delitiva. Já está errado, né? Mas vamos continuar. Tendo em vista que os crimes foram praticados com violência à pessoa, podendo, não tem nada a ver. Nós acabamos de verificar também, assim como a letra A, que o parágrafo único do artigo 71 afasta totalmente essa questão. Letra C, poderá buscar o reconhecimento da continuidade delitiva, mesmo sendo delito praticado com violência contra a pessoa, até aqui beleza? Até aqui beleza. Cabendo apenas a aplicação da regra da exasperação da pena de 1/6 a 2/3. Está errado. Nós acabamos de verificar que pode aumentar até o triplo, não é isso? Então está errado. Então só nos resta a letra D, que é a correta, faremos a leitura. Poderá buscar o reconhecimento da continuidade delitiva, ok, mas diante da violência contra a pessoa e da diversidade de vítimas, a pena mais grave poderá ser aumentada em até o triplo. Essa está correta, tá certo? Essa é a alternativa correta. Nós trabalhamos aqui as duas questões. Até a próxima aula. Eu quero aqui que você
Continue fazendo a sua preparação. Nessa reta final, você não deve esmorecer. Pelo contrário, você tem que ir para cima, você tem que intensificar, manter o psicológico firme, porque agora tende a atrapalhar o seu psicológico. Acredite no que você fez, no quanto você se esforçou e que a sua vitória está bem próxima. Isso vai te motivar, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam se ainda não são inscritos no nosso canal do YouTube, no Oscar Cursos. E nos siga no Instagram, compartilhe com os amigos, dúvidas nos directs, comentários no YouTube. Isso tudo é muito importante para o nosso crescimento e aprimoramento. Beleza? Espero que vocês fiquem bem, boa sorte, fique com Deus e valeu!